Bom, mais uma vez, bom dia. Bom dia, meus queridos irmãos. É uma alegria estar aqui, podendo ministrar a vocês esse estudo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro para a nossa igreja, como foi dito pelo pastor. Esse tema, ele é um tema em que exige de nós sempre aprofundamento e estruturação. A gente está sempre buscando estruturá-lo cada vez mais, de modo mais sólido, e a gente também está na direção, indo na direção do aprofundamento. Por isso que falar sobre discipulado, muitas vezes na Igreja Batista do Discipulado, não é algo simplesmente repetitivo. Não, é algo que exige essa estruturação, essa averiguação sobre que bases nós temos pensado acerca da nossa vida com Cristo e do modo como nós estamos caminhando com pessoas, ensinando-as a seguirem a Cristo. Ok? Então hoje a gente vai refletir. Mais precisamente, o tema dessa aula envolve os 3 primeiros capítulos do livro do Mark Dever. Então, se você já comprou o livro, eu recomendo que a sua leitura vá até a página de número 39, para você aprender e absorver bem. E hoje nós vamos estar aqui, trabalhando enquanto tema a influência no discipulado. Hoje nós vamos falar de influência e de que modo essa influência ela acontece no discipulado. Qual é o papel da influência? E a gente vai chegar à conclusão de que não existe discipulado sem influência. Ok? Então a gente vai trabalhar na direção disso. Para iniciar, eu gostaria de que você pudesse abrir comigo em Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 16, serão os versos que nós iniciaremos e serão os versos aí onde a gente vai tornar enquanto ponto de partida daquilo que vai ser a nossa reflexão. Filipenses capítulo de número 3, verso 12 ao verso 16. Enquanto os irmãos estão ali se ajeitando e você vai abrindo comigo, eu queria deixar algo para vocês que eu aprendi de Calvino e que eu nunca me esqueço. Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele diz o seguinte sobre o conhecimento de Deus. Ele diz assim: o conhecimento de Deus e de nós mesmos não é apenas uma educação intelectual, mas é uma educação do coração. Todas as vezes que nós estamos diante de uma aula, diante de um ensino acerca do conhecimento de Deus e de quem somos, não estamos diante de algo que apenas atinge a nossa mente, mas deve atingir profundamente o nosso coração, deve educar o nosso coração. Eu tomo isso como uma realidade para mim, porque por vezes a gente está diante de aulas das quais a gente já entendeu o conteúdo, já leu um livro sobre aquele assunto, e a gente pensa que é mais uma aula sobre algo que talvez a gente conheça. No entanto, quando a gente está falando sobre educação cristã, sobre um conteúdo que envolve a palavra de Deus, todas as vezes que nós estamos intencionalmente diante desse conteúdo, significa que Deus, de modo compromissado com a nossa transformação à imagem de Cristo, quer trabalhar coisas em nossos corações. Por isso, todas as vezes que você está diante de uma aula, você não está absorvendo apenas com a mente. Não é meramente uma questão de conteúdo, não é meramente uma questão de definição, mas uma questão de abrir o coração e identificar até que ponto o seu coração foi educado na direção daquilo que está sendo passado. Até que ponto o seu coração se envolveu, ele arde por aquilo que está sendo passado. Porque como Calvino também vai trabalhar nas Institutas, o conhecimento de Deus leva à adoração, e a adoração é, se não outra coisa que não um ato, uma prática de se curvar diante do senhorio de Cristo em resposta obediente. Logo, estar diante de uma aula, de um tema que você já ouviu sobre, não é estar diante de uma aula onde você simplesmente está esperando para receber mais informações, mas é estar diante de uma aula onde você pergunta: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar no meu coração? O que eu ainda não entendi acerca desse conteúdo?
Eu te convido então para a leitura de Filipenses. Eu vou fazer a leitura, você faz a sua análise aí com os olhos, para que a gente possa se estruturar, se fundamentar bem para trabalharmos a temática de hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso de número 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos ao Senhor, pedindo que Ele nos guie durante todo esse momento de ensino. Pai Santo e bendito, nós estamos diante de Ti nessa manhã, abertos para o Teu conhecimento, desejosos, ó Pai, por crescer no entendimento acerca do discipulado. Mas também, ó Pai, estamos conscientes de que existem resistências em nossos corações. Existem coisas das quais nós nos apegamos e não queremos abrir mão no compromisso, ó Pai, de responder a Ti. Portanto, Senhor, nos ajude a enxergar o nosso dever diante de quem o Senhor é e a responder a isso da forma com a qual o Senhor propôs. Que possamos ser fiéis, ó Pai. Ilumina o nosso entendimento e trabalha em nossos corações. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui, mais precisamente, no capítulo de número 3, Paulo trabalha um conceito que ele vai trabalhar em outras cartas, que ele vai ser encontrado, por exemplo, nos evangelhos, mas que precisamente Paulo dá um nome, o conceito de alvo. O alvo, ou o propósito, ou o percurso para o qual nós estamos apontando para chegar, é um conceito que é trabalhado várias vezes na Escritura de diferentes formas, mas aqui ele ganha um nome, alvo. Isso significa, certamente, de que dentro da trajetória cristã existe algo para o qual nós estamos nos direcionando. Nós não estamos num tipo de trajetória onde simplesmente não tem uma chegada final, onde simplesmente não tem algo do qual você precisa estar colocando no seu percurso. O alvo, ele é justamente aquilo que deve nos manter direcionados por um caminho. Quando a gente pega aqui essa perícope, esse recorte de texto bíblico que a gente leu, a gente vai perceber que Paulo vai falar de uma soberana vocação. E esse alvo é justamente o ponto final para o qual nós fomos chamados para alcançar. Eu gostaria de que vocês entendessem bastante o conceito de vocação soberana, o conceito de chamado e atrelar isso dentro da realidade do discipulado. O modo como nós entendemos vocação soberana, o modo como o Senhor nos chamou, e a gente vai explicar um pouquinho sobre o que isso significa, diz muito sobre como eu respondo ao discipulado. Existe então, na perspectiva de Paulo, uma consciência de direção que precisamos ter. E essa consciência de direção aponta para um lugar, aponta para um alvo, um propósito, algo estabelecido. Esse chamado superior, esse chamado supremo, ele se estabelece como soberano porque ele deve se colocar acima de todos os outros propósitos de vida, acima de todos os outros chamados que nós temos. Quando a gente diz que nós fomos chamados a uma soberana vocação, isso significa que existe algo que precisa
estabelecer de modo pleno e que deve nortear tudo aquilo que, dentro disso, nós também fomos chamados a ser. Exemplo, nós fomos chamados a exercer profissões. Nós fomos chamados a determinadas realidades de maternidade, paternidade. Isso tudo são chamados da parte de Deus, né? Direcionamentos da parte de Deus. Nós fomos chamados, por exemplo, a servir na igreja a partir dos nossos dons e talentos. Todas essas realidades, elas estão ali, elas acontecem. O Senhor nos chamou para elas. Mas existe algo que se estabelece enquanto primazia. E que se você não tiver um entendimento dessa primazia, do modo como isso é importante para nortear todas as coisas, você vai considerar opcional aquilo que Deus estabeleceu como dever. Você vai considerar como facultativo ou como no mesmo nível de prioridade aquilo que Deus colocou num lugar de maior primazia. E é por isso que a gente deve se aproximar do tema discipulado com um certo tipo de preocupação. Será que eu entendo que a chamada para o discipulado tem a ver com essa soberana vocação? A tal ponto de que eu não dou desculpas, eu não justifico, segundo os outros chamados, aquilo que Deus me chamou de modo primaz para fazer? Eu quero iniciar essa aula trabalhando com vocês de que o apóstolo Paulo está tentando conscientizar os filipenses de que eles receberam um chamado, uma soberana vocação, para o qual eles devem prosseguir, deixando coisas para trás e avançando, com vistas em alvo, com vistas na morte de Cristo e na sua ressurreição. Vai comigo no início desse capítulo, para a gente poder pegar bem essa estrutura que Paulo está trabalhando aqui. Paulo inicia o verso 1 dizendo assim: quanto ao mais, meus irmãos, o que está escrito aí? Alegrem-se no Senhor. Então, antes dele falar de soberana vocação, a alegria se estabelece como um estado contínuo que nós, enquanto cristãos, devemos ter. Ok? E aí, em seguida, ele vai dizer assim: eu escrevo de novo essas coisas para vocês, essas mesmas coisas, não é um problema para mim, mas segurança para vocês. Paulo é um discipulador trabalhando na igreja de Filipos a repetição, ou seja, coisas que eles já sabiam. Mas por qual motivo Paulo está trabalhando isso? Para assegurá-los, para fortificá-los, para que eles possam se estabelecer numa base sólida. E aí eu quero estabelecer aqui, a gente está dentro de um tema sobre influência. Influenciar pessoas envolve repetir diversas vezes doutrinas, realidades cristãs e principalmente a mensagem do Evangelho, porque isso estabelece elas no ponto fundante pelo qual elas devem se desenvolver e responder. Logo, a mensagem do Evangelho não é um conteúdo inicial, onde depois do discipulado você vai aprofundando, sabe? Vai trazendo mais informações e mais doutrinas. Não, existe um conteúdo que permeia todo o discipulado cristão. E esse conteúdo ele deve ser continuamente repetido. Ele deve ser um conteúdo que deve ser a base de tudo aquilo que você for apresentar para outros. Ok até aqui? Então vamos caminhar. Depois disso, Paulo vai dizer o seguinte: eu poderia confiar na carne. Ele lista aí, a partir do verso 4, as coisas das quais ele poderia se vangloriar. Ele poderia olhar para ele mesmo e ver capacidades, ver habilidades, ver até condições, né? De nascença, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu de fariseus, ele era um homem que poderia olhar para si mesmo e confiar nas suas habilidades. Mas ele abandona isso por um motivo, e ele vai dizer esse motivo. Ele abandona isso e reputa isso como lixo, como esterco, verso de número 8, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo tem uma preocupação muito grande de reputar aquilo que antes era valioso, abandonar aquilo que o validava, para abraçar única e exclusivamente tudo aquilo que ele tem.
que é Cristo Jesus, e ser achado nele. Cristo, então, para Paulo, está numa posição, está numa estatura, onde Cristo é tudo que Paulo tem. E isso fica muito claro para as pessoas que estão à volta dele, pelo seguinte motivo: ele já não tem mais habilidades das quais ele se apoiar, ele já não tem mais um tipo de etnia da qual ele possa fazer endosso, né? Afinal, olha quem eu sou, olha a escola da onde eu vim, olha de quem eu aprendi. Não, tudo e absolutamente tudo que ele tem é Cristo, e Cristo é tudo que ele tem para ofertar. Cristo é tudo aquilo que ele tem para oferecer e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Paulo tinha, sim, habilidades, Paulo tinha, sim, coisas das quais ele poderia passar para outras pessoas, mas, sobretudo, ele considerou o que de mais excelente, o que de mais prioritário ele deveria transmitir era o modo como ele estava em Cristo e Cristo estava nele. Isso é muito difícil, irmãos. Alcançar esse tipo de relação com Cristo é muito difícil, porque nós estamos o tempo todo nos fazendo valer de coisas que nós justificamos, por exemplo, para não atuarmos na vida de pessoas. Nós estamos o tempo todo nos valendo de justificativas de outras vocações que o Senhor nos deu para dizer assim: eu não tenho tempo para estar perto de pessoas. Logo, quando Paulo assume que Cristo é tudo o que ele tem e que o estabelecimento da primazia de tudo que ele tem para ofertar, de tudo que ele tem para viver e de tudo que é a vida dele enquanto realidade permeada é Cristo, ele assume uma condição de simplesmente não achar mais justificativas para não viver como ele viveu. E aí a ideia é, tá, como é que Paulo viveu? Verso 10 e 11 ilustra bem. Paulo viveu na direção do conhecimento de Cristo e da sustentação no poder da ressurreição. Ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês entendem que a ressurreição para Paulo não é apenas aquela ideia de corpo glorificado. Quando a gente vai ler Coríntios, quando a gente vai adentrar na compreensão da teologia da ressurreição na vida do apóstolo Paulo, a gente vai entender de que a ressurreição ela não é apenas aquilo que Paulo se projeta na eternidade, mas aquilo que Paulo vivencia no hoje. A ressurreição é o início, é a restauração de uma nova vida que começa hoje, com o nascimento do Espírito. Tem um versículo, na verdade um salmo, que diz assim, acerca de Jesus, é um salmo cristológico, né? Salmo que aponta, um salmo messiânico e que traz um embasamento de cristologia muito forte. Tem um salmo que diz assim: você é meu filho, hoje te gerei. Peraí, Cristo não foi gerado na eternidade, ele não teve início, como hoje? O hoje ali, e no Novo Testamento você vai ter, tanto no livro de Atos, quanto na carta aos Hebreus, a associação desse hoje te gerei com a ressurreição tem a ver de que com Cristo tendo sido gerado no útero de Maria, Cristo tendo encarnado, a partir dele viria uma nova raça, a partir dele um reinício, um novo Adão estava sendo formado ali, para que todos aqueles que viessem após dele pudessem contemplar uma realidade de vida, não apenas no mundo vindouro, mas no hoje. A ressurreição, portanto, não é apenas algo que eu cito apontando para a eternidade, mas é algo que é uma lente para o modo como eu vivo hoje. A ressurreição, para aqueles que nasceram de novo, ela já começou. Claro, ainda não estamos com o corpo glorificado, ainda não estamos num estado de completa desassociação do pecado, mas nós estamos vivendo sob a égide de uma vida restaurada, reiniciada a partir do novo Adão. O antigo Adão foi encerrado na cruz e um novo Adão surge da ressurreição. Esse novo Adão, que é o primogênito entre os muitos irmãos, ele traz para nós uma aproximação
ele traz para nós uma condição diante de Deus, que é a condição da adoção. Através do sacrifício desse novo Adão, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, a nossa vida, a nossa ética, a nossa preocupação, a nossa primazia é tal como a primazia, a ética, as buscas, os desejos do Filho de Deus. Não existe homem mais interessado em cumprir a vontade de Deus que Jesus Cristo. E ele pisou sobre essa terra e ele nos disse de que forma nós devemos, tal como ele, vivenciarmos. Por isso, pensar em Jesus Cristo, pensar nesse primeiro momento em como Cristo é a lente pelo qual eu olho o meu discipulado, eu olho para o modo como eu estou respondendo à palavra de Deus, é o primeiro ponto, é o primeiro passo que nós devemos dar. Porque você pode estar pensando sobre o discipulado a partir de comparações. Mas eu não tenho essa vida, aquela outra pessoa tem. Mas eu não tenho tanto tempo de fé assim, aquela outra pessoa tem. Mas eu ainda não aprendi tantos conteúdos, aquela outra já aprendeu. E se esquivar daquilo que enquanto realidade de novo nascido, de realidade de discípulo de Cristo e de soberana vocação que você recebeu, você já deveria vivenciar. Você já deveria estar atuando. O discipulado, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês aqui, não é algo que eu faço apenas quando eu atinjo uma maturidade de estatura. O discipulado enquanto ajudar pessoas a seguir a Jesus. O discipulado é aquilo que eu estou fazendo o tempo todo, porque simplesmente tudo o que eu faço é diante de Deus e diante dos outros, diante de Deus e diante dos outros. Portanto, a minha vida espiritual, por exemplo, o modo como eu leio a Bíblia, o modo como eu oro durante a semana, o modo como essas coisas me afetam, traz ensino e influência sobre as pessoas que estão ao meu redor. Evelyn queria perguntar. Eu quero perguntar acerca da realidade da ressurreição. Essa compreensão, então, só foi trazida depois do nascimento de Jesus, da encarnação? Qual compreensão? Geração? Da ressurreição, estarmos ressurretos nele. Não entendi sua pergunta, pode perguntar de novo? Você tinha dito a respeito de hoje nos encontrarmos, ainda que não na eternidade do caso, mas hoje já temos essa compreensão de sermos ressurretos nele, junto com ele, para uma nova vida nele. Essa compreensão foi trazida após o nascimento, o ministério de Jesus, ou antes do seu nascimento, a encarnação já? Essa compreensão ela é trazida à luz do Evangelho. O batismo ele é a ilustração disso. Quando o Evangelho se apresenta a nós e Deus chama para si um povo ao arrependimento e para se curvar diante dele enquanto Deus, porque esse povo estava a caminho do inferno, o Evangelho diz respeito a de que esse Cristo, ele foi à cruz para pagar pelos pecados que nós deveríamos pagar. Então, em Cristo nós temos a justificação, a oferta perfeita dos nossos pecados e o depósito da ira de Deus naquela cruz. Só que a história do Evangelho não termina assim. A história do Evangelho termina com um Cristo que depois de 3 dias ressurge. E ele traz confirmação. A confirmação agora que nós fomos adotados por Deus. A confirmação de que Deus recebeu o sacrifício perfeito. A confirmação agora que a partir dele vai vir uma nova raça estabelecida, não mais com base na etnia, não mais com base em um povo geográfico localizado. Não, agora é o Espírito Santo de Deus que vai formar esse novo povo, que é a igreja. Então, quando o Evangelho ele é anunciado, morte e ressurreição precisam estar lá. Porque é justamente a partir daquilo que o batismo vai ilustrar que nós então entendemos a vida cristã. Nós morremos para aquela nossa vida de pecado, nós fomos enterrados no antigo Adão e nós ressurgimos agora para uma nova vida no novo Adão, Cristo Jesus. Ok? Então, o que eu estou dizendo aqui sobre soberana vocação, Evelyn? Que Deus nos chamou para a conformação à imagem de Cristo, para a conformação a revelar aquele quem
né? Ele nos chamou para revelar quem Ele é. Mas isso já é um propósito da criação. Nós fomos criados à imagem de Deus. Só que existiu um momento onde isso que era perfeito foi perdido, quebrou. Então, quando Cristo vem, o que Ele faz é um resgate daquilo que era o propósito criacional e que agora vai ser refeito, restaurado. Ficou mais claro? Respondi. Então, quando eu olho para morte e ressurreição, eu preciso me revestir disso a tal ponto de que essas duas realidades possam ser realidades que eu vivo diariamente. Então a gente está vendo aí Paulo dizendo o quê? Conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, mas ele não termina aí, para de algum modo alcançar dentre a ressurreição, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então existe em Paulo uma consciência de que é morte e ressurreição que ele abraça. Eu vou tornar isso mais prático e palpável para a vivência do discipulado. O que eu estou tentando fazer com vocês? Estabelecer as bases sólidas e doutrinárias dos motivos pelos quais nós devemos ir na direção de, por exemplo, influenciar pessoas, que é a grande temática. Quando a minha concepção teológica ela é pobre a respeito da vocação para a qual eu fui chamado, eu vou perder de vista aquilo que o Senhor me chamou para fazer enquanto realidade presente e que exige de mim movimento. Você vai perceber, por exemplo, que Paulo vai dizer assim, ó, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, eu estou em movimento para conquistar o quê? Aquilo para o qual eu fui conquistado. Para o que eu fui conquistado? O que foi esse resgate? O que é essa restauração e esse reinício de raça? A conformação à imagem de Cristo. Por isso, o meu compromisso pessoal e o meu compromisso com todas as pessoas que estão ao meu redor é de proclamar o Evangelho e ensiná-las a ter a mente de Cristo. É o que o Mark Dev vai trabalhar nesse início de capítulo. Ensinar pessoas a ter a mente de Cristo. Eu mesma ter a mente de Cristo enquanto discípula de Jesus. Tamires, por que isso é significativo de ser dito? Você já percebeu que às vezes o apóstolo Paulo, ele tem umas falas que parece que ele está se vangloriando? Do tipo, me imitem, olha como eu levo a minha vida, perseguições, açoites. Mas isso seria incoerente de ser pensado, porque nós temos um Paulo que fala essas coisas, mas um Paulo que fala, eu sou o principal dos pecadores. Como é que a gente adequa o nosso olhar para esse apóstolo Paulo que diz, eu sou o principal dos pecadores, mas me imitem? Paulo não tem uma visão elevada dele mesmo, pelo contrário, Paulo tem uma visão consciente de quem ele deveria ser. Paulo tem uma visão de que a vida dele só pode ser imitável se ele estiver compromissado com os deveres que Cristo deixou para ele. Nós temos dificuldade de dizer, me imite, não porque a gente é humilde, não porque a gente não quer ser assim, tão, olha, quem sou eu para falar para essa outra pessoa, me imite. É porque tem coisas na nossa vida que não estão no lugar. E aí fazer o que o apóstolo Paulo fez é muito difícil. É muito difícil você trazer uma vida exposta que diz assim, tá vendo, essas coisas eu faço por crer em quem Cristo é e por me apegar à sua morte e à sua ressurreição. Quando a gente está falando de pessoas ao nosso redor, e talvez muitos de vocês não estejam vivenciando isso ainda enquanto uma realidade oficial, né? Muitos de vocês aqui não estão discipulando alguém tal como a igreja propõe em termos oficiais, mas isso não significa que quando você está diante de alguém, você não está influenciando essa pessoa. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós estamos promovendo com aquela pessoa, influencia ela. E a consciência que eu tenho de direção, para onde eu estou indo, e o meu movimento na direção disso, porque eu preciso prosseguir para o alvo, eu preciso alcançar, eu preciso ter isso
isso como uma meta envolve a mim dentro de uma esfera de intencionalidade. Intencionalidade é uma palavra que a gente fala muito aqui. Porque eu não posso estar caminhando numa direção simplesmente sendo levado pelo vento. É bem provável que se eu não tiver intencionalidade, eu esteja parado, eu esteja passivo e não ativo. E eu queria realmente pensar isso com os irmãos, porque se esse é o plano de Deus, sermos chamados para nos tornarmos a imagem de Cristo e ajudar pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus, isso envolve intencionalidade em tudo aquilo que nós fazemos. Pode passar. Por que eu montei essa ideia de Jesus ser a primazia e o nosso entendimento sobre soberana vocação ter que estar no lugar? Por esse simples aspecto aqui. O discipulado depende da cristologia. E a cristologia remete à capacidade de conhecer a Jesus Cristo e de mostrar quem é Ele hoje para nós. Ou seja, quanto mais Jesus Cristo, sua obra, quanto mais eu sou permeado por essas realidades, não apenas de modo conteudista, mas o quanto isso te atravessa, tal como o apóstolo Paulo. O quanto isso é algo que você deseja transmitir a outras pessoas e que faz com que você esteja sempre se movendo na direção delas, para estar com elas, para trazê-las para a sua vida, para ajudá-la a pensar todos os aspectos da vida cristã segundo os parâmetros de Cristo. O modo como Cristo tem valor para você diz muito sobre o quanto você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Não é tanto sobre um conteúdo, irmãos. Isso tem a ver com afeições. Isso tem a ver com o quanto somos atravessados pelo conhecimento de Deus. E aí eu quero avançar com vocês. Irmãos, quanto a mim, vai dizer Paulo no verso de número 13, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele vai completar: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, permeado pela morte, permeado pela ressurreição. E ele continua: e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Espera aí. Todos que estamos aqui somos discípulos, certo? Então nós já alcançamos o entendimento de que existe um mestre. E de que esse mestre, ele não é apenas um mestre, ele é mestre Deus. Jesus, na qualidade de mestre, diante das suas ordenações para a igreja, ele não está simplesmente sugerindo, mas ordenando. Lidar com os grandes mandamentos de Jesus, ou o grande mandamento e a grande comissão, é lidar com alguém que diz e eu respondo, e não com alguém que eu trago justificativas para que isso não seja uma realidade na minha vida, e não para que eu olhe para as minhas fraquezas e isso me impeça de dar esse passo. Por vezes, ensinar pessoas a seguir a Jesus não tem a ver com você já ter vencido aquele pecado, mas tem a ver com o modo como você vai dizer: eu tenho dificuldade nisso, mas eu tenho perseverado dessa forma, eu tenho agido dessa forma. Às vezes a gente fica pensando de que vai chegar um momento onde a gente vai estar assim, maduro, perfeito, mas a maturidade, a perfeição, ela decorre de um entendimento de quem Cristo é e do que Cristo está fazendo. Logo, quando eu influencio pessoas, isso não significa que eu sou perfeita. Isso significa de que eu posso mostrar para o outro, sabe? Quando ele estiver na minha casa, sabe? Quando eu estiver sentada com ele, sabe? Quando eu for compartilhar a Bíblia com o meu irmão, eu ensino para o outro até mesmo como eu lido com aquilo que eu não consigo vencer, com aquilo que é um calo há muito tempo. Mas como morte e ressurreição, por vezes é algo que a gente quer fugir, preservar a própria pele é o caminho para nós. E aí a gente perde a direção.
Porque a gente fica preservando a pele de realmente impactar e de ser sal e luz, como foi explicado no último sermão, né? Diante de todos aqueles que Cristo colocou ao nosso redor. Então eu queria, nesses primeiros pontos, trabalhar com vocês. Você entende para o que você foi chamado? Então a tua resposta ao discipulado e ao discipular pessoas não é simplesmente algo que você vai pensar como vai fazer, é algo que você tem que obedecer. Mas eu não tenho ainda as prerrogativas, os gabaritos, então não é sobre a carne, é sobre você ser nascido do Espírito e o poder do Espírito atuando em você. Não é sobre o quanto você alcançou a perfeição, mas o quanto você está comprometido de transmitir com fidelidade aquilo para o qual você foi alcançado, aquilo que te alcançou. Logo, ajudar pessoas a seguir a Jesus e influenciá-las envolve a afeição que você tem pela pessoa de Cristo. O quanto Ele, a sua face, a intimidade que você deseja com Ele, é algo que te constrange, que te perturba, que você simplesmente não consegue ficar calado, senão falar para todas as pessoas, anunciar para todas as pessoas o modo como especificamente em cada área da sua vida Cristo tem atuado. E é sobre isso, irmãos. Discipulado é algo simples, mas que precisa ser entendido com a prioridade que tem, com a primazia que foi estabelecida por Deus. Fomos chamados a seguir a Jesus, mas de que modo isso revela as prioridades da nossa agenda? De que modo isso revela as prioridades do nosso dinheiro? De que modo isso revela o modo como a gente organiza o nosso tempo, o modo como o trabalho tem espaço, o modo como eu me dedico para umas coisas e para outras nem tanto assim? É difícil às vezes discernir, porque nós temos muitas e muitas responsabilidades, mas lembre-se, existe uma responsabilidade primária, primaz, que se estabelece, e é a partir dela que você deve pensar a sua agenda, o seu trabalho, a sua relação com tudo que está à sua volta. Eu quero avançar com vocês. Pode passar. Não podemos amar corretamente a Deus sem conhecê-lo, e não podemos conhecer a Deus corretamente sem compreender o que Ele fez em Cristo. O conhecimento de Deus é incompleto sem a prática da santidade. O que é a santidade senão uma vida separada? Santidade não tem a ver apenas com um afastamento da imoralidade. Tem a ver com um tipo de vida separada e voltada para Deus. E aí então nós nos afastamos da imoralidade. E aí então nós nos afastamos da influência do mundo. E aí então nós nos afastamos a um tipo de vida que simplesmente vem para a igreja, tem um conhecimento sobre conteúdos, vai para casa e aquilo não se relaciona absolutamente com nada. Se a sua agenda, por exemplo, diante dessa reflexão, nessa semana, não ganhar esse tom de reflexão, cara, como eu pensei minha semana? Eu pensei minha semana assim: arrumar a casa, guardar as roupas lá do meu quarto, que estão em cima da cômoda. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para aquela prova que eu vou fazer. Eu pensei a minha semana assim, eu tenho que... Mas como eu penso a minha semana, tendo em vista de que influenciar pessoas a seguir a Cristo não é algo que eu encaixo, mas é uma prioridade. Muda, não? E aí, isso não significa que você não vai cumprir todas essas outras coisas. Estudar e guardar as suas roupas, organizar a sua casa, cuidar do seu filho, cuidar da sua filha. Isso não significa que essas realidades não vão acontecer. Mas elas vão acontecer trazendo pessoas para perto, para que elas possam ver o modo como você serve a Cristo em cada uma delas. Não dá para influenciar pessoas apenas de fala. Não dá para influenciar pessoas apenas sentando com elas e promovendo um conteúdo. É necessário trazê-las para a vida. É necessário que elas entrem na sua casa e vejam que tudo bem, vai estar tudo bagunçado, mas você vai estar alegre ali porque você se preparou para dar aquela palavra, e aquilo que talvez poderia ter sido feito enquanto primazia não deu tempo para fazer, mas você está alegre porque é aquilo que há de melhor
você vai conseguir transmitir a ela. É óbvio que a gente não quer receber ninguém com a casa bagunçada, mas isso não pode ser uma justificativa. Até para que você possa, no término do compartilhamento, dizer assim: olha como eu olho para a minha casa enquanto prioridade, e olha como Cristo tem trabalhado coisas em mim que não era coisas que eu, por exemplo, valorizava. Eu não valorizava a estética da minha casa, apresentá-la, receber pessoas. A dinâmica do discipulado, gente, e a gente aprende isso com Jesus e com Paulo, tem a ver com trazer pessoas e não simplesmente colocar essas pessoas nos espaços que sobram. Traz a pessoa para a sua vida. Jesus era um andarilho e ele explicava todas as coisas à medida em que ele ia andando. Por isso, você não vai influenciar alguém se a sua casa é fechada. Você não vai influenciar alguém se tudo o que você faz é se encontrar com essa pessoa exponencialmente uma vez na vida, outra na morte. Você precisa trazê-la para desde mostrar como é que você paga uma conta no mercado, para desde você mostrar como você corrige o seu filho naquele momento. Você precisa entender que o seu compromisso com o discipulado ele é um compromisso constante e de que você está sempre em movimento, direcionalmente indo para o alvo. Qual o desafio? Isso dá trabalho, isso expõe, isso exige de nós aquilo que eu falei sobre Paulo, né? Ter as coisas no lugar, ou estar lutando para mantê-las. Porque convenhamos, por vezes a gente deixa algumas coisas lá e ao invés de mexer para resolver, a gente deixa lá. E aí a gente sabe que aquilo está lá. Aquilo não é exemplar, aquilo não é algo que você pode dizer assim, limite. Mas ao invés de a gente se arrepender e resolver, a gente cultiva aquilo e impede com que Cristo seja glorificado em nossas vidas por causa daquilo. E aí então, conhecer a Deus sem colocar em prática não é conhecimento. Eu não posso dizer entendi o discipulado se eu não estiver vivenciando essas realidades. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês dentro disso. Por vezes, não discipular alguém, como eu falei, né, de modo oficial, não significa, e eu queria que vocês guardassem isso, de que vocês não pertencem a uma comunidade discipuladora. A comunidade, ela é uma comunidade discipuladora. Ou seja, eu também estou contribuindo, eu também estou servindo os membros dessa igreja e discipulando eles. Quando eu me encontro com eles, quando eu renovo a fé deles compartilhando o estudo, quando eu trago, não significa que você vai discipular aquela pessoa, mas traz ela para dentro da sua vida. Mostra como você pensa as prerrogativas cristãs dentro de cada área da sua vida. Mas é muito mais fácil viver solitariamente, individualmente, do que simplesmente aproximar pessoas que vão ver que as coisas não estão no lugar. Mas existe esperança para a gente diante disso? Existe esperança? Existe algo do qual nós podemos nos agarrar? Sim, a obra do Espírito Santo, dia após dia, em nossos corações, nos conformando à imagem de Cristo Jesus. E é por isso que não é sobre suas capacidades, meus irmãos. Não é sobre, caramba, eu estou aqui há tanto tempo na fé e eu não consegui discipular ninguém. Não. É sobre o quanto você entende que não é porque você não está oficialmente discipulando alguém. Você está imune do trabalho árduo de estudar teologia para trazer um renovo para alguém. Do trabalho árduo de estar ali batalhando para entender aquele livro, que às vezes é difícil. Para mostrar para alguém como é ser como Jesus. Uma comunidade discipuladora não é uma comunidade que está olhando assim, os visitantes estão chegando, vamos discipular. Uma comunidade discipuladora é uma comunidade que olha para dentro dela e fala assim, eu posso ensinar para essa pessoa sobre Cristo e eu vou me comprometer aí na direção. Não de modo altivo, não de modo orgulhoso, porque tal como Paulo, você precisa também se ver como o principal dos pecadores, mas como alguém que se expõe à luz e não se esconde na caverna. Já passou o tempo, e eu digo isso para mim, de nós sairmos da caverna, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos conduziu a uma soberana vocação, não fruto de algo que nós poderíamos oferecer. Se Deus estivesse preocupado com a nossa capacidade de responder ao chamado dele, ele não teria nos chamado, porque a gente não tinha capacidade. É ele mesmo
quem nos chama e quem nos conduz durante todo esse processo. E aí minha pergunta para você é o seguinte: um Deus que pode ressuscitar dos mortos e promete ressuscitar todos aqueles que creem nele dos mortos, tem algum tipo de obstáculo para outras coisas, como por exemplo os seus desafios? Se eu creio no poder da ressurreição, esse poder, ele solapa qualquer compreensão de limitação e dificuldade que eu possa ter e que me exclua dessa vida pública. O que eu estou dizendo para vocês aqui é: vocês hoje têm uma vida pública de influência. Mark Dever vai trabalhar isso. Você é influenciado e influencia a todo tempo. E se você não estiver intencionalmente pensando nisso, sabe o que você está deixando de rastro, sabe o que você está deixando de legado? Outra coisa, mas não Jesus. Então, você pode estar deixando legado na vida das pessoas de que dá, por exemplo, para se portar no culto de uma determinada forma. Dá para considerar o culto como algo secundário, afinal tem outras realidades que você... O modo como você faz as suas escolhas, se você estiver intencionalmente pensando de que tem pessoas ao seu redor do qual você está comprometido em demonstrar para elas a primazia de Cristo, tudo, absolutamente tudo passa a ser uma prioridade. Tudo passa a ser algo onde você não simplesmente faz, mas você pensa. Você gasta tempo pensando. Cuidar de pessoas, por exemplo, faz com que nós gastemos tempo pensando. Tempo pensando naquilo que são os seus desafios pessoais, tempo observando, tempo promovendo coisas que possam trazer a proximidade. Influenciar pessoas exige cultivar afeto. O amor, isso é interessante, né? Diferente de todas as religiões pagãs, a propositura do amor, segundo o cristianismo, ela não é uma propositura do tipo, como o confucionismo fazia: faça o bem para aquele que te fizer o bem, né? Faça aquilo que você quer que os outros façam por você. Não. O amor ao próximo, que trouxe um aspecto distintivo para o cristianismo acerca de toda e qualquer religião, tem a ver com um tipo de amor que é doador, que é, em essência, misericórdia, graça, serviço, insistência, persistência, porque foi dessa forma que Deus nos amou. E aí, avançando, a gente tem, à luz do grande mandamento e a compreensão do amor, aquilo que deve nos levar à grande comissão. A grande comissão, o grande mandamento, não são sugestões. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus com tudo que nós temos. Qual é a grande comissão? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Então, eu amo a Deus e eu amo ao próximo porque eu fui criado voltado para o meu próximo. Vocês entendem que nós não fomos criados seres individualistas? Seres solitários? Nós fomos projetados para o outro. E essa projeção tem a ver com o modo como nós compreendemos o amor de Deus. Deus é amor. E aí tem uma frase que é muito significativa do Van Hooser. Ele diz que o amor é ativo, é uma autocomunicação incessante. O amor não cessa de dizer que ama. Quantas vezes o nosso Senhor nos diz que nos ama de muitas formas? Por atos, por expressões, por presença. Como eu posso cultivar uma relação com alguém que eu desejo que entenda que eu o amo se eu não cultivo presença? Se eu não cultivo doação, se eu não cultivo sacrifício? É alguém que vai olhar para, como eu brinquei, né? A sua casa desarrumada, talvez a sua casa sem muitos recursos, mas vai olhar para você repleto de alegria, tomado de esperança e vai dizer assim: caramba, apesar das faltas, ela tem um tesouro maior, eu quero ser como ela. Esse tipo de coisa que afasta a gente de ser voltado para o outro é algo que precisa ser lançado fora, é algo que a gente precisa perder.
Aí eu botei: a vida cristã é uma vida dedicada a discipular, nas palavras de Mark Dever. Qualquer alegação de amor a Deus não demonstrada mediante amor ao próximo equivale ao amor a um falso Deus ou uma forma de idolatria. Nada demonstra tanto esse amor a Deus e ao próximo como o ato de discipular outras pessoas. Uma palavra-chave na compreensão do discipulado no livro do Mark Dever: exercer uma boa influência. Uma frase-chave, né? Exercer uma boa influência sobre elas de modo intencional, deliberado, para ajudá-las a seguir a Cristo. Eu vou nessa direção, eu planejo isso, eu penso isso. A gente tem esse texto de Efésios, que ele tem uma ênfase muito grande na cristologia. Para a gente não ficar muito tempo, eu vou deixar ele para você ler depois. Mas olha como essa realidade de estar em Cristo, de estar unido a Cristo, faz com que a gente abrace a dinâmica do discipulado a partir de uma resposta de vocação, daquilo por qual o Senhor nos chamou, daquilo por qual o Senhor nos predestinou. Olha a ênfase, olha quantas vezes em amarelo a gente vê aí Cristo sendo colocado como o centro daquilo que nós fazemos. É nele, é com ele, é para que sejamos apresentados nele, transformados segundo ele, é sobre Cristo. O seu discipulado é sobre Cristo, o seu compromisso é sobre Cristo. Eu vou passar. Assim, o discipulado cristão, bem aqui, começa com a aceitação deste dom gratuito: graça, misericórdia, relacionamento com Deus e promessa de vida eterna. É o que vai nos projetar na direção disso. Mas por que discipular? A vida cristã é também uma vida dedicada a discipular. Os discípulos discipulam. Seguimos aqueles que convocam as pessoas para que os sigam a convocar outras pessoas, para que os sigam. Por que fazemos isso? Por amor e obediência. Amor. O motivo para discipular outras pessoas começa no amor a Deus e em nada mais. Ele nos amou em Cristo e por isso nós o amamos. E fazemos em parte quando amamos as pessoas colocadas por Ele à nossa volta. Desce mais um pouquinho. O amor de Deus para conosco inicia uma reação em cadeia. Ele nos ama, então nós o amamos, então amamos outras pessoas. João resume tudo isso da seguinte forma: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E temos este mandamento da parte dele: quem ama a Deus também deve amar seu irmão. O amor, então, ele é a tônica pelo qual nós devemos nos projetar na direção de termos movimentos intencionais com pessoas. Eu quero dar mais exemplos práticos sobre isso. O modo como a minha vida pessoal de leitura bíblica e oração precisa estar no lugar tem a ver com eu amar o outro. Tem a ver com o modo como eu posso tanto servi-lo, com aquilo que meditando pessoalmente, ao longo dos meus devocionais, no meu desenvolvimento de maturidade, eu preciso estar exercitando, mas tem a ver também com aquilo ser um fator do qual eu devo me preocupar em relação ao outro. Você pode se relacionar com pessoas e simplesmente passar batido sobre essa realidade. Será que elas entendem a Bíblia? Será que elas sabem ler a Bíblia? Será que elas leem corretamente a Bíblia? Isso é uma preocupação de um discípulo de Cristo. Isso é uma preocupação de quando, por exemplo, você está projetando essa influência na vida de outras pessoas. Eu preciso não apenas pressupor. Isso é algo que a gente precisa perder quando a gente está lidando com o amor ao próximo. A gente precisa parar de pressupor e ser mais intencional ao expor, ao perguntar intencionalmente, ao gastar tempo para ver se aquela pessoa entende aquilo realmente. Mas para isso, a nossa vida precisa estar no lugar. Para isso, esse exercício com aquelas pessoas que cuidam de nós precisa estar sempre sendo batido, enquanto, olha, estou conseguindo manter as minhas disciplinas, não estou conseguindo. Isso tudo são coisas simples, Tamires, são coisas simples, mas são coisas que nós deixamos de fazer. E me coloco aqui também como alguém que por vezes falha nisso. Será que eu estou preocupada se eu estou vendo uma irmã ali crescendo no entendimento da Escritura e eu já alcancei algumas coisas das quais eu posso ofertar?
Eu não alcancei tudo, mas algumas coisas eu já alcancei e eu posso partilhar. A generosidade, ela não é apenas uma qualidade que envolve dinheiro. Generosidade tem a ver com o compartilhamento de tudo. Homens muito generosos como Dietrich Bonhoeffer compartilharam sua vida, sua intelectualidade, suas mãos, e diziam, né, os historiadores que fazem biografias dele, que ele compartilhava desde a maçã que ele recebia a tudo, absolutamente tudo que ele tinha, tudo. Ele compartilhou as suas posses, compartilhou a sua maçã que ele recebia no meio com aquele que estava na sua cela, mas ele também compartilhou sua intelectualidade, ele também compartilhou o modo como ele sabia fazer outras coisas e outras pessoas não. Então, a chamada ao amor a Deus, acima de todas as coisas, vai nos levar ao amor ao próximo, e esse amor ao próximo, ele precisa ter parâmetros, ele precisa ser corporificado, como vai dizer o Van Hooser, ele precisa acontecer nos micros detalhes e nos macros detalhes. Não é só sobre tocar no ombro do irmão e falar assim, irmão, conta comigo. É sobre estar ali, quase que diariamente, perguntando, você precisa de ajuda? Irmão, vamos marcar intencionalmente algo para a gente fazer. Vou na direção de um visitante, de quem está chegando. Isso vai, irmãos, desde o modo como alguém assiste um filme, desde o modo como alguém compra uma roupa. Isso tudo precisa ser ensinado agora a partir de uma vida na ressurreição, a partir de um reset, onde eu deixo coisas para trás e outras coisas são colocadas ali. E esse reset, ele precisa ser um reset onde eu estou preocupado em cuidar do outro, sou muito intencional em verificar, em ver se estão acontecendo. Tá claro esse ponto? Alguém tem alguma pergunta? Não? Alguém acredita que isso é um desafio pessoal? Isso é um desafio para todos, né? E aí tem lá, voltado para o próximo. Boa parte, irmãos, do que está no slide foi tirado do livro. Como o pastor deu o livro enquanto prioridade para a gente ler, eu coloquei algumas coisas no slide, mas se vocês fizerem a leitura até a página 39, vocês vão passar por essas realidades. E o Mark Dever trabalha isso de modo bem prático. Eu incentivo a vocês que leiam, para que não fique apenas no spoiler aqui, realmente se envolva com a leitura. Botou aí? Se você nunca viu porcos se aproximando de um coxo na hora da comida, talvez consiga imaginar a cena. Eles se empurram, se atropelam e grunhem. Engolem o máximo possível sem pensar nos outros. Aqui cabe uma pergunta cômica, que vale a pena ser considerada por um momento. Foi assim que você participou do culto na igreja no domingo passado? Não estou chamando você de porco. Mas pare e pense, onde você estacionou o carro? A que horas você chegou à igreja? Onde se sentou? Com quem falou? Cada uma dessas decisões lhe deu a oportunidade de se entregar ao bem alheio e assim unir-se à obra de Cristo, ou deu-lhe a chance de cuidar de si e fazer o que é melhor para si mesmo? Você estabeleceu estratégias de forma consciente para abençoar outras pessoas com cada uma dessas decisões? Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial do fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo, assim como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A vida dedicada a fazer discípulos é uma vida voltada ao próximo. Ela atua no poder de Deus para anunciar Cristo e levar as pessoas a serem maduras nele. A pergunta é, como? Como eu faço isso? A gente falou ao longo dessa exposição muitos comos, mas você vai precisar, depois dessa aula, fazer uma reflexão pessoal sobre como você está vivenciando o discipulado no que tange a influenciar pessoas. Não existe assim, não estou influenciando, você está influenciando e você está sendo influenciado. A pergunta é, você está sendo influenciado por quem? E como intencionalmente você está influenciando as outras pessoas? Essa pergunta é aquela pergunta de R$1 milhão.
que se você não fizer ela e não alcançar a resposta para ela, você perdeu uma bolada. Para arrematar e a gente caminhar para os minutos finais, eu queria pensar com vocês de modo bem prático aquilo que foi trabalhado aqui. E queria ouvir de vocês também, né, dentro de perspectivas práticas. Qual é o seu desafio hoje? Estou dizendo desafio enquanto pecado, mas o que você acredita, dentro disso que a gente trabalhou enquanto fundamento, que possa vir a ser aplicado dentro de uma realidade prática, para que a gente, em tom de diálogo, isso aqui é uma aula, possa encontrar caminhos para que você consiga começar, ter tarefas, né? Realmente estar ativo a isso. Não sei se vocês entenderam a pergunta, mas o ponto é: o quanto disso é algo que intencionalmente você tem feito e que tem se projetado a fazer? Então, eu particularmente, vou dizer de mim, quando eu chego no trabalho, eu tenho pensado bastante nas pessoas que eu discipulo, para tentar fechar as lacunas. Eu não tenho muito tempo para fazer muitas coisas, mas eu uso intencionalmente um momento do meu dia para pensar sobre isso, gastar tempo pensando sobre isso, pensar em leituras que eu posso fazer que possa vir a abençoar essas pessoas, pensar em como eu posso ajudar aquela pessoa a enxergar realidades que ela não está enxergando. Isso é algo que intencionalmente eu tenho feito, mas durante um tempo não era uma realidade. Eu simplesmente chegava no trabalho, atendia aquelas demandas e ia vivendo. Se eu não estiver muito direcionada a fazer isso intencionalmente, eu simplesmente estou caminhando com uma pessoa que um dia antes eu monto estudo, eu monto uma palavra, chego lá, faço umas aplicações genéricas ou aquilo que apenas me alcançou e tento trazer aquilo goela abaixo dela. Não é assim que a gente influencia pessoas. É necessário um cultivo desse cuidado que não é apenas no ato, mas em tudo que envolve aquele ato, na preparação desse ato, no modo como você vai planejar esse ato. Planeje proximidade com pessoas. E isso não tem a ver com estabelecer um discipulado oficial. Isso tem a ver com algo que hoje você pode fazer. Isso tem a ver com algo que hoje não está distante das tuas mãos. Isso tem a ver com algo que talvez não deva ser um dia na semana da sua vida, mas deve ser vários dias da semana da sua vida. O verso 17 da perícope que a gente leu termina da seguinte forma: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Como você vai observar de longe apenas? Então, observar alguém e ser observado por alguém exige isso. Eu tenho feito isso. Outra coisa que eu tenho feito é tentar promover proximidade relacional, cultivar afeto, entrando na vida da pessoa, seja propondo ir na casa da pessoa e passando tempo, gastando tempo com ela, seja também fazendo coisas. Então, eu levo discípulas para o supermercado, eu levo discípulas e pessoas que eu estou tentando influenciar para pagar conta, porque eu aprendi assim. Eu aprendi com um homem, vocês sabem quem é, né? Que vai no açougue, falta 5 centavos, dá a palavra dele e diz: vou trazer os 5 centavos, vai em casa, volta e traz os 5 centavos. E depois diz assim: tá vendo? A gente deu a nossa palavra aqui, e é por isso que a gente não deve faltar com a palavra. Eu sigo um homem que vai no Uber encontrando espaços para poder falar do amor de Deus, porque ele está o tempo todo tentando influenciar pessoas. E é esse homem que eu sigo e que segue a Cristo, e é o que eu quero reproduzir nas pessoas que estão ao meu redor. Mas eu, Tamires, por vezes posso estar desapercebida disso. E sim, discipular pessoas, estar perto de pessoas, e isso não ser a tônica do que eu estou ensinando para elas. Então eu queria que vocês pensassem: Tamires, me dá ideias de como eu posso fazer isso, sei lá, com um visitante. Tamires, me dá ideias de como eu posso fazer isso com o irmão da igreja. Eu posso auxiliá-los nesse momento e eu queria realmente ouvi-los. Como disse, é uma aula e um bate-papo. Então vocês podem estar bem à vontade nesse sentido. É difícil, irmãos, é difícil, mas não tem para onde fugir. Diante desse amor
Isso não é um peso. Isso é a oportunidade de adorar a Cristo. Isso é a oportunidade de transmitir com fidelidade os ensinos do nosso Senhor Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma pontuação de algo que, ou da aula, ou que você queira saber? Eu acho que um bom treino, né, para vivenciar essa realidade de inserir as pessoas é de fato dentro do corpo. Né? Quando eu pego uma irmã, insiro ela na minha vida, caminho com ela e chamo ela para perto para coisas normais do dia a dia, eu já estou treinando, já estou ali vivenciando essa realidade para expandir ela para visitante, para outras pessoas que não sejam do corpo de Cristo. Mas ali, como você me falou, o André faz isso com você, então você aprendeu com ele ali, aí a partir disso você expande isso, né? Então, acho que dentro do corpo, dentro da membresia, é um excelente momento para a gente praticar isso com o nosso irmão, inserindo a nossa rotina, a nossa atividade, chamando para coisas simples do dia a dia, e a partir daí isso vai amadurecendo e desenvolvendo para outras esferas. Claro, não deixando já de praticar o mandamento, a ordenança, mas é um bom começo, assim, eu penso. Sim, é um bom começo. Se colocar à disposição de servir pessoas, ainda que talvez com seus desafios, mas aí que tá, se existem desafios, isso precisa ser dito. Às vezes a gente se cala enquanto desafios que a gente pode ser ajudado. Tamires, me dá uma ideia de como eu faço para isso, para aquilo outro. Eu preciso ter, sabe, essa curiosidade, essa proatividade de fazer isso acontecer. É isso que é o movimento que eu estou falando. É isso que é saber que eu tenho um alvo, eu estou correndo para algo. Então, sim, Priscila, é por aí que a gente começa, é pelo compromisso com aqueles de casa, né? Assim por dizer, que a gente começa. Mas é se compromissando com os de casa, dizendo assim, ó, eu tenho desafios para fazer isso para fora, eu tenho desafios para vivenciar isso em outras realidades. E esse pedido de ajuda é um pedido de ajuda que, se ele for feito de modo humilde, ele alcança alguém que vai trabalhar em você coisas que você já poderia estar fazendo e que você acredita que não consegue. E de que você acredita que não dá na sua agenda. Quantas vezes sentar com alguém e pensar a minha agenda com esse alguém me fez perceber que eu tinha espaço sim para mais um. Que eu tinha espaço sim para incluir mais uma pessoa dentro do meu cronograma. Mas esse tipo de movimento eu não consigo fazer sozinha, porque como o meu coração é enganoso, eu coloco a culpa na minha timidez. Não, porque eu sou assim, eu sou assado, eu não consigo muito rápido, os outros conseguem. A gente acaba, ao longo do tempo, adquirindo tantas justificativas, que aquilo que deveria ser uma ordem, para você é algo que pode acontecer se, né, as coisas melhorarem, sabe? A minha vida ficar um pouco mais leve. E isso não é uma verdade. Mas é justamente você pedindo ajuda e assumindo essa fraqueza que o irmão vai falar assim, então a gente vai precisar. As discipuladoras fazem isso, os discipuladores fazem isso. Isso aqui a gente vai precisar trabalhar. Foi? Cara, eu estava dando aula, aí eu não sei, tá? Mas eu estava pensando comigo, inclusive, que já assistiu Naruto, né? Assim, cara, eu não sei porque isso bateu na mente, mas, cara, isso tem muito a ver com a realidade do anime. E eu vou chegar no aspecto prático também. Mas fazendo um resumão do desenho, do anime, o Naruto ele tem uma certa vocação, desde clássico, desde pequeno, em querer se tornar um Hokage. Tá? E essa vocação é algo pelo qual ele decide viver a partir daquilo. E isso o move a ele a viver dentro dessa cultura discipular, dentro de determinados ensinamentos. E existe um momento da vida do Naruto lá, onde ele tem uma visão, ele vai morar com um cara chamado Jiraiya. E existe um ponto muito interessante que o Jiraiya chama o Naruto para a sua própria vida, de maneira que ele discipula o Naruto ensinando habilidades, determinadas técnicas, mas também o Naruto é aquele que come ali uma mesa com ele, eles partilham a mesma mesa dentro de uma casa, pela mão juntos, então eles estão com um acompanhamento muito constante. Mas tem momentos onde o Naruto ele volta para a vila e ele ensina as mesmas coisas que um garotinho chamado Konohamaru. Ele estava assim, caraca. Mas eu achei um ponto muito interessante
uma soberana vocação em que ela está acima de todas as coisas e que ela envolve a nossa vida de discipulado. E outro ponto é como o discipulado tem a ver com o sentido de, cara, eu não preciso ter essa compreensão teológica robusta para iniciar uma vida de discipulado, mas tem ali o seu valor, mas ensinar outras pessoas a seguir a gente tem a ver com esse envolvimento de trazer elas para a nossa vida. E uma pontuação também é que essa vocação dele querer se tornar vocal seria dentro dessa cultura discipulada, também no tempo que ele partir ensinando outras pessoas, no fim também ele irá ensinar um público maior e um pouco prático, né? Eu tenho talvez essa dificuldade no sentido de como trazer essas pessoas à minha realidade, sendo que a minha realidade às vezes é tão cheia. Um certo desafio que eu tenho em relação ao meu trabalho é estar altamente envolvido no meu trabalho e esquecer como essa vocação deve tocar a minha vida, no sentido de, caraca, eu tenho que pensar no Amanda, eu tenho que pensar no Cláudio, na Amanda, e como eu consigo trazer essas pessoas para a minha vida diante dessa realidade que por vezes é tão cheia de trabalho, faculdade. Então, não sei se você poderia trazer determinados aspectos práticos de como realizar isso diante da demanda. Tá. Vou responder com o Mark Dever e com o livro. O Mark Dever diz: faça escolhas, escolha quem discipular. Quando a gente fala de comunidade discipuladora, é óbvio que isso rotaciona-se mais. Então, apesar de não ter muito tempo para encontrar a Amanda, por exemplo, a Amanda é alguém que está na minha linha de pensamento quando eu penso em, caramba, eu quero saber se ela está bem, eu quero saber se as coisas estão lá. Eu vou arrumar um espaço na minha agenda para ir lá almoçar com a Amanda. Mas existem pessoas, né? Eu usei a Amanda de exemplo, acho que ela entende. Mas existem outras pessoas que estão mais perto de mim e que têm um espaço maior no modo como eu penso. Isso não significa que eu não ame a Amanda e que eu não projete me encontrar com a Amanda. Mas eu vou precisar fazer essas escolhas no que tange a influenciar alguém e permanecer dentro dessa influência. Agora, tem um outro ponto. Você está dentro de um trabalho e as pessoas que o Senhor colocou ali ao seu redor também são pessoas que você deve influenciar. Também são pessoas onde você deve criar caminhos para estabelecer um ponto de contato. Às vezes a gente fica com essa ideia do discipulado muito atrelado àquilo que a gente faz enquanto eclesiologia. Mas isso tem a ver com a nossa natureza. Se somos discípulos, tudo o que a gente faz é ensinar como o nosso mestre ensina. Fazer aquilo que o nosso mestre fazia. Jesus ensinava para a multidão, mas dentre a multidão saíram os discípulos, onde ele especificamente tinha um trabalho à parte. Mas Jesus tem sempre esses dois âmbitos de ensino e de preocupação, de influência, que é a multidão e os discípulos. A multidão e os discípulos. Quando a gente está pensando em discípulos, isso não significa necessariamente um discípulo oficial, eu estou usando essa expressão oficial, mas alguém que eu separo intencionalmente, eu falo assim, cara, eu vou buscar essa pessoa e eu vou desenvolver, eu vou criar isso com essa pessoa. A gente precisa pensar no relacionamento como um todo. O relacionamento, ele não é apenas o momento onde eu sento e compartilho a Bíblia. Ele envolve outras coisas, ele envolve um desenvolvimento de afeto, ele envolve um certo tipo de preocupação e de interesse pelo universo do outro, e um certo tipo de trazer isso para o outro. Mas para que isso aconteça, você precisa se apresentar. E aí é onde moram os desafios. A gente tem aquele medo de até que ponto eu posso chegar, como é que isso vai acontecer. Cada caso vai sendo discernido, Douglas. Mas o que nós precisamos fazer é dar esse pontapé da vulnerabilidade. Eu preciso me tornar vulnerável ao outro. Eu preciso perder para o outro. Eu preciso realmente lidar com aquilo como um tipo de projeto onde vão ter prejuízos que eu estou disposta a abraçar porque eu quero trabalhar com essa pessoa. Ainda que não vai ser oficialmente, mas eu estou tão comprometido, e isso não dá para fazer com todo mundo. Até porque, né, a gente tem um espaço, né, na semana curto e a gente também não como eu posso dizer assim, onipresente. Não dá para estar em todos os lugares. Aí só para completar, o Mark Dever diz, escolha pessoas intencionalmente. Ele conta o caso, vocês vão ler no livro,
de um cara que levou o outro para cortar o cabelo. E esse cara que ele levou para cortar o cabelo passou a fazer essa mesma coisa com outras pessoas. Enquanto eles iam cortando o cabelo, iam para cortar o cabelo, eles iam compartilhando sobre fé. Tá, aquilo foi discipulado? Foi. Aquilo afasta o momento doutrinário que você tem que ter com a pessoa? Não, mas aquilo é importante para a construção do relacionamento. E às vezes a gente só quer construir no bruto, no encontro ali. Toda terça-feira, cada 15 dias eu sento, eu ouço você, eu dou... Não, o discipulado ele envolve um tipo de coisa que eu vou entrando, eu conheço as pessoas da sua família, você anda de bicicleta, então vamos andar de bicicleta, poxa, vamos fazer isso, olha, eu vou te levar num lugar que eu gosto muito. O discipulado ele vai se alocando, e a gente tem que ser criativo nesse sentido de fazer essas proposições diretas. Então, e aí como eu falei, você vai discernir isso dentro dos contextos. Mas esse tipo de amor com atitudes, palavras, coisinhas, detalhes, o afeto no discipulado, ele precisa ser cultivado em detalhes. E isso que às vezes, mas eu não recebi isso do meu pai e da minha mãe. Quantos de nós não teve uma boa relação, uma boa experiência com ser incentivado e desenvolvido dentro disso? Mas não é porque nós não recebemos de pais e mães que nós não recebemos de Deus. Deus nos ama nos detalhes. Deus nos ama dando coisinhas. Sabe aquela pessoa que está atuando na sua vida hoje? Foi Deus que colocou ali. Mas Ele te deu coisas grandes também, né? Ele te deu a própria compreensão do Evangelho, uma igreja local. Mas sabe outras coisinhas? Deus também te deu. E é isso que a gente tem, por vezes, dificuldade de mostrar para o outro quando a gente está compromissado em falar assim, eu estou aqui para realmente caminhar com você, para não ser só de boca, para não ser algo simplesmente estamos aqui para aprender a Bíblia juntos. Ok, você não sabe o nome do pai da pessoa, isso não é algo que te parece interessante, mas quando você está preocupado com o todo, saber como ele teve uma relação com o pai dele, saber como ele se comporta com a esposa, como foi que eles se conheceram, isso tudo precisa ser algo que você precisa estar ativamente perguntando e pensando. E aí é onde envolve tudo de nós, porque isso dá tempo, você consegue fazer um encontro desse em 1 hora? Não, você fica uma tarde inteira com uma pessoa para você poder saber essas coisas, não é? Fala, Isabela. Você falou a respeito da onipresença e da escolha intencional de pessoas, né? Eu lembrei um pouco do exemplo de Jesus. Ele tinha ali os 12, dentro dos 12, ele tinha 4 que andavam ali mais cruzados, Pedro, Tiago, João e André. Os 12 ele também influenciava, ele tinha uma comunidade de discípulos que eram discípulos, mas não andavam tão perto quanto os 12, né? Então, e aí eu trago para você validar, né? Até mesmo Jesus, enquanto se recolhendo a finitude do corpo encarnado, lidava com essa realidade de ter que escolher pessoas para influenciar mais ativamente. Sim, e isso é onde também toca a nossa responsabilidade enquanto membros de um corpo. Por eu ser limitado e por você ser limitado, se só eu e você trabalhar e alguém não estiver trabalhando, existe uma parte do corpo que fica sobrecarregada. Como a minha preocupação não é apenas com a minha vida, mas com o corpo, eu entendo que a minha posição ali, por mais que não vai ser a mesma do outro, vai ser uma posição de ajuda e de cultivo de coisas que outros não vão conseguir fazer. Então, isso também é sobre amar. Tá vendo como é a face do amor ao próximo, ela é múltipla. Então, eu amo quando eu invisto na pessoa ali para desenvolver a mente de Cristo nela. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor, que não vão conseguir talvez estar ali porque são limitadas, são finitas, e eu estou nessa atmosfera de amor servindo e cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Então, irmãos, eu não sei se tem alguém mais para comentar. Eu vou falar que essa aula foi muito boa mesmo. Já ouvi algumas aulas boas também. Foi essa muito boa, mas me deixou muito atento e a gente vejo também, para que a gente consuma conteúdos nesse sentido. Eu acho que a gente precisa estar constantemente. E esse livro, outros bons livros parecidos com esse aí, porque é um assunto muito pertinente.
como ficou aqui nessa última frase que estava lá do Marco Délio. Ser discípulo é orientar a nossa vida em direção ao próximo. Eu acho que essa frase fecha o seu estudo, assim, orientar a nossa vida em direção ao próximo é aqueles pontos, misericórdia, graça, então assim, eu via quanto é a necessidade de me encharcar desse conteúdo de discipular. Glória a Deus. Mas é porque quando a gente vai... O que eu tentei trabalhar com vocês aqui é intencionalmente pensar naquilo que vocês já alcançaram, enquanto entendimento de quem Cristo é, da primazia dele. Hoje o Senhor já te deu coisas das quais você precisa ensinar outras pessoas. E digo isso, por exemplo, Cláudio, hoje você é um pai. E existem coisas que precisam ser trabalhadas, tal como eu, enquanto as minhas realidades precisam ser trabalhadas. Mas Deus já te deu coisas. E ainda que essas coisas não estejam perfeitas no lugar, você pode, influenciando outra pessoa, dizer como você lida lutando para isso. E é essas dinâmicas, assim, de multifacetadas que a gente precisa ganhar e que a gente precisa estar muito atento, mas a gente esquece. E a gente acha que, assim, é sobre eu ler uma teologia sistemática e dar um estudo de teologia sistemática. Quando, na verdade, eu já tenho coisas que o Senhor está martelando em mim, que eu preciso mudar e que eu não deveria estar indo lá naquela direção, mas coisas também que o Senhor já me mostrou e que eu já abri mão, que eu consigo dizer, irmão, não é por esse caminho. E aí, como é que eu penso, por exemplo, em um pai que se encontra com um outro pai? Isso é um assunto. Como é que eu penso em uma mãe com uma outra mãe? Isso é um assunto. Suas disciplinas espirituais para as mães, e eu trabalho com muitas mulheres envolvidas com maternidade, eu sou liderança do Ministério de Mulheres. Disciplina espiritual para uma mulher que vivencia a maternidade é um desafiador. Para todas. Eu não conheço uma mulher que não considera isso como desafio. E dentro das suas realidades, existe uma luta onde você já conquistou coisas e que você pode ofertar para outras que estão chegando. E isso não é sobre... Agora eu vou dar um estudo sobre o R.C. Sproul e a teologia do R.C. Sproul. Mas você entende o seu papel de influência quando você faz isso. Entende? As pessoas envolvidas com faculdade, as pessoas envolvidas com trabalho, as pessoas envolvidas com N realidade, serviço à igreja. Como eu, envolvido com o serviço à igreja, influencio outras pessoas a servirem à igreja, isso é muito importante, trazendo pessoas para perto, intencionalmente projetando isso. Eu não só faço, eu ensino como eu faço. Eu ensino o porquê eu pensei aquilo para poder fazer aquilo outro. Eu estou muito preocupado com esses processos, Isso é algo que a gente precisa realmente absorver. Enfim, irmãos, eu acredito que não tenha mais nenhum comentário. Tem? Seu Upa. Exato. Exato. Quantas coisas, e aí eu posso te dizer até por estar pertinho do Senhor, quantas coisas o Senhor faz que não te ensinaram? Trocar um chuveiro, mexer no carro, são coisas que você pode transmitir para outros, para como você pensa e faz essas coisas segundo Cristo. Exatamente. Compartilhar com uma outra moça que esteja também
boa fala. 3 livros que eu considero indispensáveis. O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, Discipulado, de Mark Dever. E para aqueles que querem avançar, já leram os outros 2? Ensinando o Drama da Doutrina. Aqui é o Discipulado Vivenciado na Igreja, a Teologia a Serviço da Igreja. Esse livro é muito bom e ele trabalha aprofundamentos da concepção doutrinária, do modo como pode ser aplicado. Recomendo os 3, o pastor também, eu não estou indicando algo que é contrário ao André aqui nesse sentido. Mas vamos orar e finalizar a nossa aula. Eu espero que possa ter sido uma aula de justamente isso, conscientização, para que a intencionalidade comece hoje. A gente vai ter um culto da noite, seja intencional. A gente vai ter uma semana, planeje a sua semana intencionalmente. Amém? Pai bendito, nós te agradecemos por essa aula, pela iluminação do teu Espírito a interpretarmos a tua santa palavra. Dependemos, ó Pai, de ti, necessitamos da tua graça para que respondamos a esse chamado. Que venhamos, ó Pai, a entregar nossas mentes, coração e mãos para que o teu reino, o teu evangelho seja conhecido, para que pessoas possam ser transformadas à imagem de Cristo. Ó Deus, não nos deixe numa condição de conforto, letargia, passividade, mas nos mostra, ó Pai, o que o Senhor já nos deu e o que podemos ofertar a outros. Que venhamos a ser generosos com a nossa vida, compartilhando absolutamente tudo com quem está ao nosso redor. Que sejamos, ó Pai, uma igreja influente, ao ensinar pessoas de que vale a pena viver para Jesus, de que vale a pena viver tendo Cristo como nosso maior tesouro. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.